Fala, carniceiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o comentário vai ser sobre o mais novo lançamento do diretor James Wan, chamado Maligno. Ele que é um diretor aí que fez bastante sucesso ali no início dos anos 2000 com os Jogos Mortais. Ele meio que inovou o gênero e logo em 2013 também lançou a franquia Invocação do Mal, lançou o primeiro filme que fez um baita sucesso e é bastante aclamado pela crítica e também pelo público. Eu sei que é bem divergente a opinião das pessoas sobre esse diretor, muitos acham ele visionário, enquanto outros acham que ele faz apenas coisas clichês, que não tem muito conteúdo. Particularmente sempre gostei muito dele, principalmente no que se refere à parte técnica, e isso é inquestionável, ele é um ótimo diretor mesmo, e aqui ele vai muito além, fazendo tributo a grandes clássicos desde a década de 70, a vários giallos italianos, até chegar no slasher dos anos 2000, e chega também no auge do fantástico no body horror do David Cronenberg. Então por isso eu já considero Maligno um dos melhores filmes dirigidos de terror pelo James Wan. A gente sabe que ele faz blockbusters, já fez outras produções, mas em questão de filmes de terror, esse é o meu favorito. Eu vou explicar pra vocês alguns dos motivos que tornaram esse filme tão especial pra mim. Então não saia daí, só lembrando que toda segunda é do cão aqui no canal. Já adianto que esse filme irá dividir opiniões e provavelmente não irá agradar todos, até mesmo pela forma que ele foi divulgado, que foi totalmente errada. Na verdade, ele quase não foi divulgado pela Warner, o que é uma pena. Eu acho que eles já previam que esse filme seria um pouco fora da bolha do público específico que foi dominado pelo James Wan através da franquia Invocação do Mal, e ele foi feito mais para um nicho específico. E quando eu me refiro a nicho, estou dizendo as pessoas que irão entender as referências dessa obra. Não que eu esteja questionando o intelecto de vocês. Você pode muito bem entender o que o diretor está querendo passar através do filme, mas mesmo assim não gostar. Mas é inevitável dizer que esse filme não tem várias referências incríveis e que ele faz uma passagem em vários subgêneros do terror e ainda por cima consegue entregar algo novo. Na história acompanhamos Madison, uma jovem que é atacada brutalmente por um assassino e após isso começa a ter visões de pessoas sendo mortas por ele. Desesperada depois de saber que todas as mortes estão acontecendo de verdade, ela tenta ir atrás de ajuda para parar o assassino e tentar entender o porquê que está tendo essas visões. Antes de apresentar o personagem da Madison, o filme começa com uma pequena introdução, bem estilos de filmes B da década de 50 e 60, mostrando um pouquinho do que a gente veria logo a seguir. E quando pula para a atualidade, apresentando o personagem da Madison, a gente percebe que tem uma alta influência de um giallo norte-americano lançado na década de 70, chamado Os Olhos de Laura Mars, que conta a história de uma fotógrafa que começa a ver assassinatos pela perspectiva do assassino. Eu percebi essa referência logo de cara, através do que vai acontecendo com o personagem da Madison. O interessante é que esse filme foi roteirizado pelo John Carpenter, que é o cara que criou a franquia Halloween e também o Enigma de Outro Mundo. Eu separo esse filme em 4 atos. No início a gente tem essa introdução, como eu havia citado para vocês, e logo em seguida corta para o ataque com a Madison sendo atacada por uma pessoa misteriosa. A gente não consegue identificar o que é e cria logo um mistério, e desde os minutos iniciais a gente consegue perceber várias referências, principalmente envolvendo a década de 70, tanto na fotografia ou no plano detalhe de cada cena. Apesar das influências, que é algo bem positivo, o interessante é que ele consegue construir o seu próprio universo. No segundo ato temos a narrativa investigativa da história, com a inclusão de novos personagens, que são um grupo de policiais que estão ali investigando quem está por trás desses ataques, enquanto tem o paralelo da Madison ali, tendo várias visões, vendo todos os assassinatos pela ótica do assassino e tentando entender o que está acontecendo. E essa parte é muito legal porque eles exploram com força os giallos italianos. Para quem não sabe o que é giallo, é um gênero vindo lá da Itália, através da literatura
do cinema mesmo, que explora o mistério de assassinatos, de um assassino em si, onde tem sempre um detetive ou um personagem feminino tentando descobrir quem tá por trás daquilo. E pra quem conhece esse gênero, sabe muito bem que existe um combo dentro dele, que geralmente os assassinos usam uma luva de couro, um sobretudo e até mesmo uma arma muito afiada para poder matar suas vítimas. E eles seguem bem a regra nesse filme. O que é interessante é a estética por trás, que consegue ser bastante fiel, apesar de se passar nos dias atuais. Aqui a gente tem uma estética visual muito impecável, principalmente no foco quando acontece esses assassinatos, mostrando de uma forma totalmente explícita, com sangue bem vermelho, e aquela trilha sonora com sintetizadores no fundo, que deixa tudo muito primoroso assistindo. Uma coisa importante que preciso falar é que ao mesmo tempo que ele transita dentro dessa abordagem investigativa, ele também vai para um caminho sobrenatural, já que esse assassino consegue se comunicar através de ondas eletromagnéticas e tudo mais, e isso também não é uma regra dentro do Giallo, tá? Para quem não conhece, os mestres Dario Argento e Lucio Fulci, diretores italianos, são os mestres para poder fazer isso. Um exemplo disso é o longa Fenômena, lançado em 85 pelo Dario Argento, que conta a história de uma menina que consegue se comunicar telepaticamente com insetos, e o grande vilão da história é um macaco. Então a premissa em si, sendo algo sobrenatural, realista ou fantástico, não conta muito dentro do contexto italiano, tá? O que vale aqui são as influências referente à repetição e à estética visual. E aí entra o terceiro ato, que é o ninho de pistas que o filme formula para poder a gente tentar entender o que está acontecendo, o que tem por trás desse assassino. Eles conseguem dar uma enganada até chegar no quarto ato, que é a resolução de fato da história. E nessa parte que envolve a resolução, quando a gente descobre o que está acontecendo ali, é altamente insano, totalmente influenciado na década de 80, principalmente no cenário do David Cronenberg com body horror. É algo assim que me deixou bastante chocado. Tem uma cena em específico dentro de uma cela que provavelmente é uma das cenas mais criativas que eu vi nos últimos anos. Eu fiquei literalmente assim de boca aberta. Vi alguns comentários de pessoas que não gostaram desse filme, dizendo que o último ato estraga totalmente a história por ser trash, por ser inverossímil, e fico me perguntando, porque esse mesmo público que não curtiu gostou de Invocação do Mal, onde tem uma freira endemoniada, onde tem pessoas possuídas voando. Eu sei que existe algo mais palpável dentro desse contexto religioso, porque a gente foi criado, foi estruturado para acreditar no bem e no mal, e a maioria das obras como Invocação do Mal é baseado em fatos reais, mas é óbvio que tudo aquilo que está acontecendo não aconteceu na vida real, é tudo mais exagerado. Mas o que eu não gosto é quando as pessoas tentam querer que um filme tente justificar sua proposta. Eu acho que isso não é necessário. Dá pra você curtir a vibe de um filme e apreciar uma história sem ser totalmente coerente com a realidade. Afinal, isso faz parte do universo fantástico, e isso tá dentro do terror desde quando ele surgiu. E quando no último ato James Wan decide tacar um foda-se, colocando o lado mais insano e fantástico dentro dessa história, é isso que me fez gostar mais ainda, porque eu percebi o quanto que esse tipo de filme faz falta hoje em dia. Porque hoje a gente tem aquele tal de horror pós-moderno, uma palavra que eu não gosto, porque sempre existiu isso dentro do contexto, dentro do cenário do horror, mas hoje em dia tá mais forte. Na verdade, eu aprecio esse tipo de filme, principalmente os filmes do Jordan Peele, que tem várias críticas sociais envolvendo a questão racial e tudo mais, mas hoje em dia parece que as pessoas querem somente algo verossímil perto da realidade para poder sentir algo de verdade. Não é bem assim. Na verdade, existiu vários clássicos antes desse, como A Bolha Assassina, a gente tem A Mosca também, outros filmes envolvendo coisas inverossímeis, né, que não chegam perto da realidade e que são obras-primas dentro do terror. Então não é assim que funciona. E apesar do James Wan ter se influenciado nesses grandes clássicos ao longo dessas décadas para poder construir a história do seu filme, ele consegue fazer isso de uma forma primorosa e totalmente audaciosa, porque o roteiro é absurdamente insano e o que ele consegue fazer aqui na sua direção é muito chocante. Para mim, ele tá no nível altíssimo nesse filme, a fotografia tá impecável, os planos, tem um plano que acompanha a protagonista por cima da casa, que eu fiquei totalmente apaixonado, fotografia, a estética visual de tudo. Os efeitos práticos também é um primor, não sei se vocês sabem, mas praticamente todas as cenas desse filme foram feitas com efeitos práticos, inclusive as cenas envolvendo coreografias, que vocês irão entender quando for assistir. E outra coisa incrível também é a trilha sonora
sonora que eu preciso mencionar, que achei genial eles terem usado o sample da música Where Is My Mind, da banda Pixies, principalmente pelo contexto da história. É claro que não posso esquecer de citar a ótima atuação da atriz Annabelle Wallis, que já trabalhou em outros projetos do diretor, como no próprio filme Annabelle, que as duas possuem o mesmo nome, isso é até engraçado. Ela tem uma performance incrível aqui, ela consegue transmitir muita angústia, todo o desespero da personagem, e tem toda aquela estética da década de 70, com foco na cara dela gritando a todo momento. É algo que eu adorei assistir. Pra mim, Maligno se estabeleceu como um dos melhores, se não o melhor filme dirigido pelo James Wan, não só pelo tributo que ele faz a várias passagens do gênero de cada década, como eu falei pra vocês, mas também pela sua visão muito única e criativa e na construção dessa história totalmente insana, que é bastante consistente e primorosa, tanto na parte técnica quanto no lado fantástico, que era algo que eu tava sentindo muita falta no terror hoje em dia. Só não sei se ele deve ser chamado de inovador como foi vendido. Pra mim é mais uma homenagem, trazendo de volta as raízes do terror, posso dizer assim. Mas o que realmente importa é que esse filme me impactou positivamente. É um tipo de filme que com certeza eu vou ficar com algumas cenas na memória durante um bom tempo, e isso que é mais importante quando a gente vai assistir alguma coisa. E por esse motivo, com certeza a nota dele são 5 facadas bem sangrentas. É um baita filmaço e vocês precisam conferir. Bom, e para poder conferir, ele está disponível nos cinemas para vocês assistirem. Vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem. Quem curtiu, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho porque eu posto conteúdo toda segunda, quinta e sábado. Tento pelo menos, tá? Eu sei que esse vídeo está sendo postado na terça, mas vocês relevam isso, tá bom? Espero que todos estejam bem e até a próxima.